O Afeto que Alimenta, de Paulo César Pereira, lido por Paula Poliana. Capítulo 2, parte 3. Acerca desse assunto, podemos evidenciar a situação vivenciada pela criança ao ver outro irmãozinho recém-chegado recebendo as carícias dos pais. Carícias essas antes exclusivas para ela. Durante algum tempo, atendi uma senhora com mais de 60 anos, casada, com filhos e netos, que seu grande problema era acreditar e sentir que a preferência de seus pais sempre fora pela sua irmã caçula. Devido a isso, nasceu-lhe um sentimento de raiva, que, por não ter sido tratado desde cedo, se transformou em mágoa, persistindo por toda a sua vida. Para ela, alguém entrara em sua história, em seu território, lhe roubando o que antes era só dela. Torno a repetir, se alguém tem raiva ou mágoa de outra pessoa com a qual convive, é provável que, de alguma maneira, venha dela se vingar. Quando o capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, um dos médicos me pediu para atuar em conjunto com sua equipe, dando uma ajuda a uma senhora de 42 anos. O médico confessou que não conseguia de forma alguma baixar a glicose dela e que inclusive já havia amputado um de seus dedões do pé. Chegando-me a ela, procurei saber como estava se sentindo. Disse-me, em tom frio e linear, que estava relativamente bem, só não compreendia o porquê da sua glicose não se normalizar. Na segunda visita, quis novamente saber como ela estava, e ela disse que se encontrava na mesma situação. Ao perceber certa frieza em suas palavras, imaginei logo que poderia estar com alguma emoção retida em sua mente e coração. Perguntei-lhe então se possuía algum sentimento guardado, como por exemplo mágoa ou raiva de alguém. Respondeu-me que em hipótese alguma tinha raiva guardada, mágoa guardada por quem quer que fosse. Na terceira visita, perguntei outra vez como ela estava e a resposta foi uma verdadeira demonstração de insatisfação, expressando-se agora com mais emoção. Disse-me que o seu dia não estava nada bem, já que sua irmã, que sempre que lhe visitava, lhe deixava chateada, havia estado lá. Sendo assim, procurei ajudá-la a reconhecer e admitir que havia dentro dela um sentimento de raiva por sua irmã, que estava negando. Com muito custo, ela compreendeu e admitiu. Indaguei há quanto tempo trazia consigo tal sentimento, e assegurou que desde sua adolescência, por acreditar que seu pai gostasse mais dessa irmã do que dela, e a partir daí, comecei a desenvolver com ela alguns temas que trabalho em meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã, que são como falar o que pensa e sente sem ofender, como eliminar raiva, mágoas e ressentimentos, e como praticar o perdão. Este último, por sinal, costumo trabalhar de forma bastante diferente da que foi ensinada durante décadas de frequência assídua na igreja. Vale lembrar que tal descoberta adveio da leitura da Bíblia, em que me foi aberto o entendimento para compreender o perdão de maneira mais responsável e, sobretudo, mais libertadora. Assim, aquela senhora conseguiu conversar com sua irmã e expor a sua situação. 3 dias depois, já estava de alta, pois sua glicose havia voltado para um nível satisfatório. Em psicologia, existe uma pergunta que é a seguinte: o que mantém a doença ou o sintoma físico? A título de esclarecimento, ela morava na casa dessa irmã. Com essa narrativa, quero enfatizar que a mágoa estava mantendo sua glicose elevada porque, se abaixasse, ela teria de voltar para casa, onde veria todos os dias, ou o dia todo, o objeto de sua raiva não admitida. Em Provérbios 10:18, está escrito: o que encobre o ódio tem lábios falsos. Raiva é um tema sobre o qual ainda escreverei e publicarei um livro. Isso é uma promessa, que só não cumprirei caso algum evento ocorra e me impeça de tal feito. Continuemos então.
Quantas maldades são feitas ao irmão ou à irmã caçula por vingança? Em o filme O Anjo Malvado, o personagem principal era um menino que praticava atrocidades e, por isso, matara o seu irmãozinho mais novo. Atendi, em meu consultório, uma jovem com sério problema de se entregar sexualmente aos rapazes, sem ter, na verdade, qualquer comprometimento afetivo por eles. Conforme íamos trabalhando em terapia, ela também ia relatando os problemas de relacionamento com seu irmão. Não se davam bem, parecia odiá-lo. E esta era a verdade. Ao relatar sua infância, revelou os abusos sexuais que sempre sofrera por ele. Reclamava que desde a adolescência ele falava mal dela para os rapazes, se referindo a ela com palavras que a ofendiam moralmente. Mencionando o nosso assunto, carícia, ela concluiu que tinha roubado o que ele possuía, qual seja, a atenção de seus pais e dos irmãos mais velhos. Pois até então, era ele o caçula da família. Os abusos sexuais e o falar mal dela na adolescência e juventude possivelmente era a vingança estabelecida por ele. Considerava a irmã como alguém que lhe roubara o que mais precisava, a atenção e o carinho exclusivos dele, como caçula. Veja na Bíblia que isso é antigo e tem uma origem com o princípio da história humana. Em Gênesis 4, de 4 a 7, está escrito: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Talvez alguém nessa situação possa dizer que Deus foi o culpado de Caim ficar com o semblante caído e ter ciúmes de Abel. Entretanto, o texto diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Pelo que sabemos, ou pelo que tudo indica, a oferta de Abel saiu do coração, com a sinceridade da alma. Ao que parece, não foi assim a de Caim. O resultado, nós já sabemos, o primeiro derramamento de sangue inocente da história da humanidade. Aconteceu com José, filho de Jacó, conforme registrado em Gênesis 37, 3 e 4. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Em Gênesis 37, 11, está escrito assim: seus irmãos, pois, o invejavam. E no versículo 18, lemos: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. A Bíblia, porém, narra que Rúben e Judá acharam por bem não matá-lo. Esse último sugeriu então que José fosse vendido para os mercadores, que iriam para o Egito. E assim o fizeram. Lá no Egito, José foi trabalhar para a casa de Potifar, contudo a mulher de Potifar queria deitar-se com José. Este a rejeitou, optando ser sincero ao seu senhor, a quem entregara todos os afazeres de sua casa em suas mãos. No capítulo 39, versículo 10, a Bíblia afirma: E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, essa passagem deixa claro que José lhe negara carícias. A história relata que ela se vingou, mentindo para os empregados e mais tarde para o esposo, que José havia entrado em seu quarto e tentado agarrá-la contra sua vontade. Em virtude disso, seu patrão o colocou na prisão. Até a próxima parte do capítulo 2.